Amados, graça e paz. Esse vídeo eu vou fazer aqui em resposta ao nosso querido irmão Josafá Agra, né, qual tem feito um trabalho excelente dentro aí, né, da internet. E eu quero, de fato, relatar aqui o que ocorreu ontem, das 10 horas mais ou menos até a meia-noite. Não consegui ainda assistir toda a live, mas eu vou assistir, mas eu acompanhei um pedaço, eu até assisti, o Josafá mandou algumas mensagens para mim. Tudo começou devido a um ataque que eu fiz ao Josafá, dizendo que ele é mentiroso. Na verdade, essa palavra soou um tanto mal, não estou querendo dizer que ele é um mentiroso continuado. Eu quis dizer que ele mentiu em algo específico. Até então, eu falo porque mentiu, eu só não lembro da causa, né, a respeito de uma live que eu estava participando junto com o Mário Persona, né, quando eu ainda era desigrejado, simplesmente contentando ali, e serviu de alguma forma, né, aquilo que o Mário Persona estava nos instruindo ali, né, em questões bíblicas e tudo mais, mas acontece que ele pegou uma refutação do Mário Persona ali, fez um vídeo e tudo mais, e eu vendo aquele vídeo, né, eu acompanhava acirradamente o canal do Josafá. Hoje eu já não acompanho tanto, né, a não ser quando manda alguma coisa para mim assistir. Mas eu, por exemplo, falei com o Josafá, ainda em particular, falei no grupo onde a gente pertencia, que aquilo que ele estava falando a respeito do Mário Persona não condizia, porque o Mário Persona pensava igual a ele. Aquilo não era uma palavra do Mário Persona, aquilo era uma refutação que o Mário Persona estava usando, certo? Então, devido a isso aí, eu falei que ele mentiu nesse caso, e até então eu não sei se ele removeu o vídeo. Até então continuamos aí por vários tempos, isso deve ter mais ou menos 3, 4 anos, isso foi logo a minha saída, nem para a igreja eu tinha ido ainda. Em questões teológicas, por exemplo, eu nunca fui, até então, estava seguindo ali a questão do Mário Persona, e como você, por exemplo, eu estava participando, então automaticamente a obrigação é eu defender aquilo que eu ouvi, não distorcer aquilo que não foi falado, certo? Então, devido a isso, eu falei em um grupo, né, quero até pedir perdão também ao grupo Libertos em Cristo aí, que foi dissolvido, né, devido a todas isso que ocorreu, né, ao meu respeito. Peço perdão a todos que faziam parte desse seleto grupo Libertos em Cristo, lá do Léo, me esqueci aqui o nome direito, mas eu quero deixar claro para os irmãos, não há nenhuma inimizade entre a minha pessoa contra a pessoa do Josafá. O problema é que levantou agora, né, nessa linhagem, um extremismo, levantou um espantalho e deu nome para isso como extremismo calvinista, porque a maioria das pessoas que estão saindo da CCB, elas estão sim, de fato, querendo conhecer a verdade e querem ser disciplinadas, certo? Elas precisam ser discipuladas. E muitas das vezes, a maioria dos que saíram da CCB, eles estão procurando igrejas de linha teológicas reformadas. Isso é normal, porque são igrejas que pregam expositivamente, entendeu? Ou seja, essas pessoas que estão dizendo que somos extremistas, essas pessoas estão levantando espantalhos, dizendo que tem que ser dessa forma. Irmãos, Tá escrito lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, se eu não me engano, 24. Não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Entendeu? Então, a minha defesa agora é para que o Josafá, ele deixa de se acomodar atrás de uma câmera, fazer culto virtual, fazer até Santa Ceia virtual, e eu não estou mentindo a esse respeito. Tem pessoas que testificam e confirmam. Eu já tomei Santa Ceia na minha casa com a ministração do Josafá, entendeu? Nos seus grupos de Telegram, entendeu? Eu até fiz uma brincadeira no grupo, vai chegar um momento que vai ter culto, vai ter um culto de batismo online. Pode ser vamos dizer, um exagero, uma hipérbole da minha pessoa tá falando isso, mas um sacramento, ele tem que ser presencial,
certo? Então, devido a isso aí, eles criaram os seus meios virtuais para se acomodar e não procurar igrejas bíblicas, ainda que o Josafá, ele não se fechou para isso, como ele falou na live ontem. Eu já indiquei, Josafá já foi em algumas igrejas até ajudar em batismo, até batizou pessoas, entendeu? Mas o Josafá em si, ele considera o batismo dele da CCB. Certo? Se ele considera batismo da CCB, qual é a dificuldade? É justamente essa barreira. Porque se ele vai participar de uma igreja séria, as igrejas não reconhecem o batismo da congregação como batismo válido, porque é uma seita. Então, se é uma seita, não é só porque foi batizado no nome de Jesus Cristo e tal, mas é porque a intenção do batismo não foi a intenção real. É uma intenção totalmente, vamos dizer, testificou a sua fé, fez uma profissão de fé para mortos, entendeu? Ou seja, eu como vivo agora, eu tenho que estar fazendo a minha profissão de fé para a igreja viva, uma igreja, um organismo vivo, certo? Então, devido a isso aí, eu continuo dizendo, irmão Josafá, procure uma igreja bíblica, meu querido. Procure uma igreja onde você vai estar congregado com irmãos, sendo disciplinado e sendo discipulado. Entendeu? Não vem com essa de levantar os extremismos calvinistas e tal. Não existe isso. Isso é espantalho de pessoas que não querem procurar uma igreja séria para estar congregado. Certo? Então, devido a isso aí, levantou esse espantalho e agora estão batendo nesse espantalho chamado extremista calvinista. Eu não sou, irmãos. É tanto que eu agora, acabei de sair da igreja, fui amassado pela palavra, me corrigiu, e como se o pastor que estivesse pregando, ele tivesse ciência de tudo que tivesse acontecido. E claro que não, nem rede social minha ele segue, entendeu? Ele nem sabe, apesar de então, eu não fiz nenhum comentário em rede social, ele não é inscrito no meu canal, entendeu? Então, a questão da inimizade, uma briguinha de grupo, aí daqui a pouco cria uma inimizade com um cara que eu nem conheço pessoalmente. Eu nunca apertei a mão de Josafá, nunca dei um abraço no Josafá, nunca osculei o Josafá. Aí cria essa inimizade, entendeu? Simplesmente por coisas, por ideias. Continuo respeitando o Josafá, que ele está fazendo um excelente trabalho e já fez, mas o problema é, irmãos, a gente não pode ficar isso, a gente não pode ficar só nisso. A gente precisa sim, se vocês estão considerando isso como extremismo, simplesmente é um espantalho para pessoas que não querem frequentar igrejas e não querem ser disciplinadas e nem pastoreadas, tá bom? Então fica aí o meu pedido de perdão para o Josafá, se caso ele sentiu-se, como ele falou, traído, eu tratei ele muito bem e tal. Não se trata de questões, por exemplo, pessoais, é simplesmente de ideias. Que o Fernando, como a mim, como o Simão, como o Léo, eles estão em uma igreja bíblica e sabem o benefício que isso traz para a vida de uma pessoa que acabou de ser enganada, descobrir que foi enganada a vida inteira. Entendeu? Então nós, por exemplo, a nossa luta agora é para que essas pessoas vá a uma igreja bíblica e estejam sendo disciplinadas e discipuladas. Essas pessoas, por exemplo, que estão seguindo cultos virtuais, quando elas erram, eu, por exemplo, fui corrigido pela igreja. Então eu venho aqui a público com o coração contristo e triste comigo mesmo pela situação que foi gerada, mas nunca dizendo. A única coisa que eu quis dizer é: procure uma igreja bíblica, para com esse negócio de culto virtual, Santa Ceia virtual. Santa Ceia a gente faz, é presencial, conjunto com os irmãos, comungando da mesma fé. Entendeu? Então essa é a minha crítica a esse movimento que foi criado pelo próprio Josafá. Tá certo, meus amados? Então, compartilhe esse vídeo. Peço aí perdão, né, em rede pública, rede nacional, no YouTube, perdão ao Josafá Agra, certo? Meu querido, me perdoa, certo? Se você foi, o que você sentiu a esse respeito, mas eu digo para você, esse extremismo não existe. Não existe, é tanto que eu estou saindo da igreja presbiteriana do Brasil, de linha teológica reformada, e indo para a primeira igreja batista de Pedra Azul, igreja totalmente tradicional.
para mim ajudar os irmãos em Cristo Jesus, entendeu? A avançar no evangelho, em missões, para que pessoas sejam alcançadas. Eu não estou indo anunciar para pessoas de outras igrejas, nós estamos indo anunciar para o perdido. E agora essas pessoas, elas decidem ou se congrega na igreja batista ou se congrega na igreja presbiteriana, que são as igrejas aqui na minha cidade que são fiéis às Escrituras, tá bom? Então, deixo o meu pedido de desculpa, a justificativa a respeito do que ocorreu, tudo por conta de áudios a qual eu falei. E tudo isso desembocou por conta de lives, por exemplo, que estava ocorrendo de ataques, né? Ataques infundados a respeito da fé de pessoas que estão agora em igrejas, criando agora ao extremismo. Não existe extremismo, tá bom? Deus abençoe, um abraço no coração e continue dizendo: arrependa dos vossos pecados e volte para Cristo. Porque, de fato, eu pequei, peço perdão e peço que compartilhe para que assim o Josafá ele possa assistir. Eu sei que se não tiver um coração voltado para Deus, vai me atacar mais uma vez, mas não tem problema. Não quero dizer, eu fui no comentário, no canal dele e comentei tudo que você falou ao meu respeito de canalha, mentiroso, isso, aquilo, eu não vou me justificar, é isso mesmo, eu sou isso, eu sou essa pessoa todinha que você falou. Mas uma coisa é, eu tenho amor dentro do meu coração de Cristo, de ver irmãos sendo cuidados e pastoreados, assim como eu estou sendo, tá bom? Deus abençoe, um abraço e fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.